Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muitíssimo obrigado, dizia eu. Aqui estamos porque cá viemos e mais uma vez nós estamos apresentando a edição número 2000, olha só, impressionante, 2598. É programa que não acaba mais, não vou nem falar que no último dia 1º de abril, PP... por procuração, não, próximo passado, nós comemoramos 12 anos no ar. Espetacular. Tanto é que agora já estamos com 12 anos e 6 meses. Mais de 6 mil convidados especialistas que aqui vieram para se pronunciar, para declinar sobre os assuntos de suas especialidades, assim como o tema de hoje é de suma importância. Aliás, nós podemos até classificá-lo de utilidade pública. Já já eu falo para vocês. Antes, no comecinho do programa, há longos 12 anos, o que funcionava de interligação entre o telespectador e a nossa produção era um aparelho bem antigo, vocês não vão nem lembrar mais, chamava-se telefone. Tinha esse toque, a gente ficava assim tipo num ganchinho, você pegava alô, a pessoa do outro lado falava... Pronto, Jimmy! Olá, Jimmy! Era mais ou menos por aí. Hoje em dia, essa interatividade é diferente, mas totalmente diferente. Agora é só aqui no sapatinho, no keyboard. É só você teclar www.tvmaisabc.com.br. Cuidado só com mais, não use o símbolo matemático assim, que não, aí não chega. Quantas pessoas eu encontro aqui e acolá? Se eu mandei e-mail, você nem ligou para aquele tema, você nem convidou aquela pessoa para ir no programa. Eu falo, mas você mandou para onde? www.tv mais... por isso. Não, assim não vai, né, Jimmy? Alô, Jimmy? Não. É www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Isso. Vamos, tô esperando a sua interação, hein? Vamos começar de imediato o programa perguntando antes, porém, todavia, contudo, para a nossa parte operacional formada por jovens universitários que acumulam o terceiro ano, são terceiranistas, quartanistas, pessoal que já está fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que vão passando por aqui, vão aprendendo a mexer com um aparelho, com outro, isso aqui, aperfeiçoando, lapidando a parte teórica e depois o que acontece? Eles passam uma época que indeterminada, não tem pressa também para sair. E eles, se catapultam para outras emissoras, não só da capital, como outras capitais de outros estados e outras TVs regionais ou não, até canais internacionais. Tem uma pá deles trabalhando no exterior. E é por isso e por eles e para eles que eu pergunto se vocês estão afins, porque se eles não tiverem, não sai nada, hein? Não sai nada. Pifa uma coisa aqui, congela a imagem lá, pipoca aqui, nossa, é um absurdo. Não é não, de jeito nenhum. Vocês estão afins? Calma, vocês estão afins de colocar mais uma edição do Show Mais no ar? Sim ou não? Sim, Darcio! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Vou puxar o manche. E para comemorar o fim do mês, hoje o tema vai ser Novembro Azul. Ô Jimmy, levanta o fundo aí, meu, mostra a fúria para eles, modulando 1000 nos céus do Brasil. E para esse último dia de novembro, tema, repito, Novembro Azul, nós estamos recebendo com muito prazer o urologista e professor da Faculdade Santa Marcelina, o doutor Fernando José Saito. Palmas para o doutor Fernando. Muitíssimo obrigado por ter vindo, doutor Fernando. Teríamos já alguns números de um possível
levantamento do que aconteceu em termos de conscientização, em termos de procura. Eu sempre falo aqui no programa, doutor, que as mulheres têm lá a campanha do câncer de mama. O que acontece? Isso. Uma liga para a outra, alô, oi Cristina, vamos amanhã então fazer o exame? Aí a gente aproveita e depois nós vamos no shopping, tomamos um cafezinho e colocamos o papo em dia. Ah, você quer comprar um presentinho para sua mamãe? Tá. É assim que funciona. E se bobear, elas pegam um cineminha depois. O dia que um homem telefonar para o outro, falar, ô amigão, vamos fazer exame de toque amanhã? Depois nós tomamos um chopp lá no Alemão. Não acontece. Não acontece. Nem, tem nem shopping, não tem nem chopp, não tem nem alemão, não tem nem exame de toque, coisa nenhuma. Queria que você explicasse, psicologicamente inclusive, por que acontece isso. Bom, inicialmente eu queria agradecer Muito obrigado o convite, parabenizá-lo aí pelos anos e tantos programas aí levando informação às pessoas, né, Darcy? Muito obrigado. O Novembro Azul é justamente uma forma que a Sociedade Brasileira de Urologia encontrou de tentar aumentar a conscientização do homem em relação ao cuidado com a sua própria saúde. Na verdade, quando a gente fala de câncer de próstata e de prevenção ao câncer de próstata, que é o principal tema do Novembro Azul, a gente não pode se limitar a só isso, porque o homem ele acaba sendo realmente muito relapso em termos de cuidado com a sua própria saúde, né? Para você ter uma ideia, o último levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, a gente sabe que da população brasileira em geral, menos da metade dos homens que deveriam estar fazendo prevenção para o câncer de próstata sequer foram uma única vez ao urologista. Olha, vê se pode. Então, é menos de 50% dos pacientes em potencial, dos homens em potencial que deveriam estar sendo avaliados nas campanhas de prevenção, têm ido de maneira rotineira ao urologista. Não só não vão, né, doutor, como rezam para não ter nenhuma outra patologia que possa... Né, levar a um exame periférico que denote alguma coisa, né? Eles fogem mesmo, né? Fogem. O exame do toque, ele é um complemento a uma do PSA, avaliação, principalmente em relação ao exame de sangue, que é o PSA. Com certeza. E o homem ele acaba ficando preso a essa questão do exame de toque, é um tabu, na verdade. Há piadinhas idiotas, né? Que não tem cabimento. Um cara com uma certa idade fica falando porcaria por aí, que não tem nada a ver, em vez de pensar sério, né? Exato. E recentemente a gente teve exemplos até de autoridades, deputados falando em Congresso Nacional contra o exame, quer dizer, então... Contra o exame? Contra o exame. Então, essa falta de conscientização, ela não passa só por uma questão de acesso à informação ou questão de educação, nada disso. Né? E a história é bonitinha, eu estava lendo agora à tarde. Primeiro dia 17 de novembro é o grande dia, o Dia Internacional da Campanha contra o Câncer Prostático. Aí parece que começou em 2003 na Austrália, não é? Que pegaram o mês de novembro e fizeram a campanha Move, de se mexer, Movember, não é? Que era o que era para ser feito. O Move tem um significado interessante nos Estados Unidos, mexa-se, faça alguma coisa, se vire, te cuida, é tudo junto. Tome né? uma atitude. Né? Faça alguma coisa, faça alguma coisa. Então, esse foi o primeiro grande impulso. Passou novembro, já não posso, amanhã já é dia 1º, não posso fazer Acabou, o exame. Não tem nada a ver, né, doutor? Todos os serviços, sejam públicos ou privados, né? Isso é uma campanha que aumenta essa conscientização em novembro, mas que ela acontece no dia a dia, todos os meses do ano. Então, a qualquer momento, todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar o urologista para discutir com ele quais são as necessidades desse homem em relação à investigação do câncer de próstata e qual é o status de saúde dele de uma maneira geral. Agora, no exame de toque, ele deteta um crescimento da próstata, é isso? Ou algum tumor anexo à próstata? Na verdade, a gente tem basicamente duas doenças que se confundem e que podem acometer a próstata.
Uma delas é o aumento benigno da próstata, Tá. que a gente chama de hiperplasia. Que é meio normal, é isso? Todo homem, a partir dos 40 anos de idade, a próstata vai crescer. Como a uretra, que é o canal da urina, passa por dentro da próstata, à medida que a próstata cresce, o que acontece é que o canal da urina se estreita. E isso começa a gerar uma série de sintomas. O principal deles é diminuição de jato urinário e dificuldade para urinar. Isso leva anos para se estabelecer. A próstata começa a crescer aos 40, mas os sintomas só aparecem aos 60, 65 anos. Tá? Isso é uma doença benigna e esse aumento a gente consegue perceber através do exame de toque. O câncer de próstata, é importante a gente saber que ele é silencioso. É um pequeno nódulo que não comprime o canal da urina, que não leva a um crescimento da próstata de forma significativa e, portanto, é uma doença que fica silenciosamente na fase em que ela pode ser curada, E ele é através de tocado outros tratamentos. Ele O não- exame de toque permite que você diferencie o aumento benigno da próstata desse nódulo tumoral maligno. Tá, perfeito, Tá? perfeito. Complementarmente a isso é colhido o PSA. Uhum. Né? O PSA hoje, o valor normal, a gente diz que é em torno de 4, mas existem pequenas variações conforme a idade. E nos pacientes com tumores de próstata, esse PSA tende a ser maior do que 4. E tem muitas pessoas que inadvertidamente também vão fazer o PSA e têm relação sexual, por exemplo, e me parece que altera o resultado. Existem alguns tabus e algumas verdades. É fato que, para colher o exame de PSA, deve-se ter uma abstinência sexual de pelo menos 3 a 5 dias. Tá? Recentemente, eu tive um paciente que vinha com PSA normal há 3 anos e, inadvertidamente, foi colher o PSA esse ano e tinha tido uma relação no dia anterior e estava com o PSA bem mais alto. Pedi Aí para dá colher quanto, de doutor? novo. Dá 6, 7, No 8? caso dele, tinha dado, o PSA normal que ele vinha era em torno de 1 e ele apresentou um PSA de 3, 3,5. Ah, normal para ele. Bem fora da curva do Pra padrão ele. dele. Isso. Porque Isso é importante. Tá. O acompanhamento ele é individualizado para cada paciente. Embora de 0 até 4 o PSA a gente considere como normal, o que acontece é que você pode ter um paciente com PSA de 1 e um outro paciente com PSA de 3. Os dois estão normais, mas o que tem PSA de 3, a gente olha com uma visão de risco um pouquinho diferente. Então, é sempre individualizado para cada um. E tem vários fatores, é complicado isso daí. Porque o homem não vai ao médico sem a esposa do lado, né? Não. Ela tem que preencher a ficha, ela só não assina lá. E normalmente ela liga para marcar a consulta. O médico pergunta, ele bem, e aí, assim ou assado, assim ou assado. Quando o médico pergunta se o senhor está sem atividade sexual, ele vai falar, geralmente, que sim, se for o caso. Mesmo que ele tenha tido algum caso esporádico ou não, ele morre lá, mas não confessa, que se lasca o PSA, pô. Então, não vá acompanhado. É que nem adolescente que vai a médica, a ginecologista. Não vai, é complicado ir com o responsável. O ideal o Estatuto da Criança e do Adolescente protege o adolescente e permite que ele tenha uma consulta exclusiva, só ele e o médico. Porque é privacidade total. Exatamente. E a consulta do homem existe normalmente um momento em que a esposa está junto na sala e no momento do exame ela deve deixar a sala e é aquele momento em que a gente aproveita para aprofundar alguns assuntos que são de foro íntimo único e exclusivo do paciente. É que tem mulher que fala, amorzinho, sai um pouquinho, ela vai falando, não precisa falar mais nada. Às vezes a gente, Já sei. com um jeitinho, delicadamente, tem que pedir para ela... O cara, casado há muitos anos, telepaticamente, eles ficam se ofendendo. É só olhar assim, olhar assado, já estão brigando. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com esse tema interessantíssimo, Novembro Azul, mas é o ano todo azul, gente. Vem dezembro, você não fez, faça. Olha lá quem está falando, hein? Já a gente volta.
Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, mas de jeito nenhum vou deixar de falar da LL Presentes, principalmente agora nessa época do ano, gente. Não tem, que nem falava meu velho pai, não tem escapatória. Tem de comprar uma lembrancinha para cada pessoa. Não adianta, não adianta, porque elas se comunicam também e pega mal. Não precisa gastar horrores, é uma lembrancinha. Melhor do que não dar nada é dar uma lembrancinha bem legal. Olha só a LL, a gama de presentes que tem. Gente, mas vocês vão ficar encantados passeando na LL, milhares e milhares de ofertas. Agora tem as consultoras da LL, ó. Chegou o Natal na LL, Jingle Bell, Jingle All the Way. Olha que coisa linda, gente. Uma lembrança mais bonita que a outra. E eu estava dizendo, agora tem as consultoras da LL. Você vai falar, preciso comprar um presentinho para casa. Geralmente é para casa. É melhor do que dar uma coisa individual. Você dá para casa, você dá para a família toda. Para uma senhora que tem 60 e poucos anos, ela tem quase tudo. O que você sugere? Ah, sugira essas xicrinhas aqui, bonitinhas. Vai lá, dá um pulo lá. LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta com o tema... Pode sortar, Jimmy. Novembro Azul. Recebendo o urologista e professor da Faculdade Santa Marcelina, Dr. Fernando José Saito. Doutor Fernando, esse exame tem de ser periódico, anual, bianual, ou pode passar uma década sem refazê-lo, desde que já tenha feito a primeira vez? Como é que é essa mecânica? Houve um tempo em que se preconizava que o exame fosse feito anualmente. Tá? De alguns anos para cá, isso tem mudado e, de novo, para cada paciente, de acordo principalmente com esse valor inicial do PSA, a gente estabelece um período correto para esse acompanhamento. É fato que esse período ele vai variar entre 1 e 3 anos em média, nunca mais do que isso. Tá? Então, outras questões de saúde acabam sendo avaliadas pelo urologista também. Então, essa visita anual ao urologista ela é importante, mesmo que você só vá fazer a coleta do PSA a cada 2 anos. Porque hoje o urologista ele não vai só olhar o PSA. O urologista vai ser capaz de identificar um paciente hipertenso, um paciente com risco cardiológico, um paciente que tem falhas na sua caderneta de vacinação. A gente, por exemplo, esquece que a vacinação não termina no dia que você vai embora da casa da mamãe. Claro. Né? Existe o programa de vacinação do adolescente, assim como tem do adulto e do idoso. E para o homem, que é super relapso com a sua própria saúde, é uma das oportunidades, é a consulta do urologista, de rever todas essas proteções vacinais. Aliás, é bacana essa expressão da mamãe, que eu li uma definição do que é ficar adulto. Ficar adulto é se perder da mãe dentro do supermercado e nunca mais encontrá-la. Isso é ser adulto. Agora, doutor, estou sendo urologista, pego um PSA de 3,5, não é? Eu vou ver a idade do paciente, vou fazer o exame de toque, deu um certo crescimento. Qual é o próximo que se faz? São chapas, são raio-x? Para a detecção e prevenção do câncer de próstata, basta o exame de PSA e o exame de toque. Os outros exames que são feitos, você vai analisar outras possíveis ou prováveis doenças ou alterações em termos de manutenção de saúde. Mas para a detecção do câncer de próstata, basta a coleta do PSA e o exame de toque. Portanto, é um exame que pode ser feito desde o início, lá no posto de saúde, na rede básica, não necessariamente num grande hospital ultramoderno. É uma forma muito simples, barata, de se fazer a prevenção de uma doença que é o câncer de próstata, o principal câncer do homem depois dos 50 anos de idade. Mas o senhor já pegou um PSA de 5,5, por exemplo, fez um exame de toque que apresentava uma anomalia. Na complementação, não deu nada? Sim, o exame, uma vez que você suspeite
ou pelo exame de toque alterado, ou por um aumento anormal do PSA, que possa ser um paciente com câncer de próstata, a seguir deve-se fazer um exame que chama biópsia da próstata. Tirar um... Você faz um ultrassom e, através do exame de ultrassom, você consegue retirar alguns fragmentos de tecido prostático. E esse tecido, uma vez analisado, é que vai dizer se aquela alteração do toque ou do PSA é ou não decorrente de um tumor. Tem uma grande estrela do cinema internacional que fez um exame numa mama, detectou-se, ela operou e ela falou, eu quero aproveitar e tirar a outra. Se a incidência tem crescido tanto, por que esperar? Não pode chegar num lugar e falar, olha, eu vim aqui e vim tirar a próstata. Ou as consequências, me parece que não são lá muito boas. Isso. Então, o que é importante a gente entender? Existem tumores, câncer de próstata, que são ameaçadores à vida, então, se não tratados, você vai morrer por conta do câncer de próstata. E existem alguns tumores que a gente chama de indolentes, que são tumores que você vai morrer com ele e não dele. Só através dos exames complementares... Cancerígenos também? Cancerígenos. E é só através de exames complementares que a gente pode dizer quem é o paciente que precisa efetivamente ser tratado e quem é o paciente que eventualmente possa ser só acompanhado sem necessariamente uma intervenção. Então ele não vai morrer de câncer de próstata, ele vai morrer de câncer que originou-se na próstata. Ele pode morrer de infarto, de outras coisas que nunca vai ser o câncer. Aquele câncer que ele tem pode ficar quiescente, adormecido dentro da próstata. Então, como é que chama esse tipo? É um tumor de próstata que a gente chama de indolente. Indolente? Indolente. Agora, isso é muito difícil. A grande dificuldade hoje em termos de prevenção é conseguir diferenciar qual é o tumor agressivo que precisa ser tratado e o indolente. Do indolente. Por isso, não dá para a gente sair operando a próstata de todo mundo, porque a gente aí vai ocasionar um super tratamento. Nós vamos tratar mais pessoas do que deveriam estar sendo tratadas. E a próstata tirada, extirpada, não é? Aí no caso com tumor, não é? Eu até diria ou não, por exemplo, não é? Um indolente ele pode reverter? Ou ele permanece sempre indolente? Ele pode modificar a natureza dele. Ele pode modificar. Por isso a importância do acompanhamento. Não tratar não significa não fazer nada. Perfeito. É um acompanhamento, às vezes, até mais criterioso do que o paciente que já é tratado e operado. Olha lá, hein? Olha lá. Idades, que nem o senhor colocou a faixa etária após os 40, 50, deve começar de imediato exames periódicos, não é? Isso. Mas a gente tem visto muito caso de cânceres na adolescência, cânceres infantis, não é? A próstata pode ser atacada também numa idade menor? Existe essa possibilidade. Hoje o que é importante o principal fator de risco para o câncer de próstata é a história familiar, então é o componente genético. Se você tem um parente de primeiro grau, ou seja, pai, irmão ou avô que tiveram câncer de próstata, o seu risco é maior. Então, normalmente a gente começa a prevenção aos 50 anos. Para quem já tem antecedente na família, 40. O ideal aos 45. Então, esse início realmente ele é mais precoce. Existem alguns tumores muito raros da próstata que podem acometer indivíduos jovens, aos 20 anos. Mas são muito raros e não são tumores iguais ao tumor da próstata do adulto. Tá. Estamos falando de próstata, mas todo o aparelho de reprodução ele pode ser atacado, né? Inclusive, existe um tumor que é extremamente grave, embora raro, e que só comete o homem, que é o câncer de testículo. Tá. É engraçado que a menina aprende sobre o autoexame da mama desde o dia que ela ganha o primeiro sutiã, ela já ouve na TV da mãe, do ginecologista, do pediatra, que ela tem que fazer o autoexame da mama. Os meninos nunca são informados que eles precisam fazer o autoexame do testículo também. O câncer de testículo, esse sim é um tumor de homens jovens, entre 20 e 30 anos principalmente, e um tumor devastador, que é um tumor, para você ter uma ideia, o câncer de próstata, para ele dobrar de tamanho,
ele leva mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Um câncer de testículo, ele dobra de tamanho em 1 mês. Então, é um tumor muito mais agressivo e a gente vê muito pouca propaganda ou informacional nesse sentido. Em campanhas, né? Agora, não existe a contrapartida também, que nem a menina, tem sempre os afoitos em tudo na vida, né? Não é para ficar palpando também toda vez que vai tomar banho. Então, eu fico imaginando uma menina se auto-apalpando, né, que chega até a se machucar, por exemplo, e ela mesma provocar um desenvolvimento anômalo de um tumor. A palpação não vai provocar isso, o desenvolvimento do tumor, né? Mas ela não tem que ser feita também toda vez no banho, né? O importante é, notando uma alteração do testículo ou da mama, que imediatamente ele procure um médico para ser avaliado. E essa alteração, ela é visível? Tá? Ela é visível e, na maioria das vezes, ela é indolor. É só através da palpação ou do aumento do tamanho do testículo que ele vai notando que existe uma diferença. Tá certo, tá bom. Deu para entender. É um caso muito sério, né? É um caso muito sério. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do urologista e professor da Faculdade Santa Marcelina, o Dr. Fernando José Saito, pela presença, principalmente pelas explicações, pelas orientações. Muito obrigado, Dr. Saito. Eu que agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite, com ele, Edmir Cleto, e o J Mais à 00:30. Va bene, bella, per ora è solo, una buona sera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace, ci vediamo domani. Tchau, fui. Não existe melhor cura que a prevenção.